Olá pessoal, chegamos aqui com mais um podcast do Jurassic Park 4.4. Estamos fazendo agora a segunda parte do nosso podcast avaliando os dinossauros do nosso quarto filme, Jurassic World. Quem está aqui comigo hoje novamente para encerrar esse assunto é o André Correia. Dá um alô aí, André. Olá pessoal, amigos ouvintes do Jurassic Park 4.4, sejam bem-vindos de novo. Para esse podcast, um podcast tão aguardado, já que a gente falou sobre a maioria das espécies do Jurassic World no anterior. Agora a gente vai discutir sobre as maiores estrelas do filme. Exato, a gente deixou para falar dos carnívoros. Carnívoros. Na segunda parte. A ideia era fazer um só, né? Mas ficou tão extenso que resolvemos dividir em dois podcasts, né? Então o papo foi bom, né? O anterior papo foi bom e se estendeu bastante. Foi, exatamente. Então, foi até uma boa ideia a gente dividir ele em dois, e assim a gente vai poder ter mais tempo para falar sobre as novas espécies. Exato, e nós ficamos até surpresos com o retorno, né, que o público teve em querer ouvir, em acompanhar esse último podcast, porque foi para nós, assim, que é tudo tão feito de forma simples, né, foi um retorno muito, muito grande, assim, a gente ficou muito contente, muito feliz mesmo. Sim, nós tivemos muitas visualizações e muita gente entrou em contato com a gente para falar, para elogiar o podcast, para dar algumas sugestões. Inclusive paleontólogos entraram em contato comigo, elogiando principalmente aquela parte inicial, né, que a gente discutiu paleontologia em geral. Foi muito bacana esse retorno, então a gente vem com muita alegria aqui continuar falando do mesmo tema, né, não, André? É isso mesmo, até aproveitar e falar para quem nos ouve que os comentários para a gente é sempre muito importante. Normalmente o pessoal ouve, fica quietinho, fica no seu canto, não dá uma opinião, seja ela positiva ou negativa, porque para a gente tudo é motivo para estar ouvindo e pensando sobre o assunto, e claro, né, para tentar fazer o melhor no próximo. Exatamente. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: muitas vezes vocês querem ouvir novamente uma parte do podcast, uma parte específica do podcast. Aí embaixo na descrição tem o nosso sumário com todos os temas que a gente aborda no podcast. Então você pode rapidamente ir para algum desses temas, né? E isso facilita muito quando você quer ouvir especificamente um trecho do podcast, né? Mas deixa para fazer isso depois de ouvir o podcast inteiro. Tá? Não vai só para as partes que você quer ouvir a princípio. Ouve tudo porque realmente é bastante interessante. A gente gosta muito de falar sobre o tema e sempre vem alguma informação bacana. Bom, e com relação então à resposta que a gente recebeu das pessoas, né, em relação ao primeiro podcast, o Hélio Figueiredo mandou para a gente um áudio dando a avaliação dele do Jurassic World e a avaliação que ele fez dos dinossauros, que é essa aqui. Porra, eu tô falando alguma coisa de errado? 900 minutos de filme com aquela mulherzinha chata pra cacete, com a porra do cabelo que não despenteia nunca, com um salto que não quebra de forma nenhuma, aí querendo lutar contra Indominus com 4 Velociraptors assim. Porra, tá certo, o Velociraptor foi o animal mais inteligente que já pisou na face da Terra, tudo bem, até aí, pô, beleza, tá. Mas porra, é questão de dente, cara, que nem aquele molequinho lá, o lourinho escroto, falou, porra, aí no final, agora que todo mundo morreu, todo mundo se fudeu, agora eu vou soltar o T-Rex, hahaha, porra. E essa Indominus maluca, faz acrobacia, luta jiu-jitsu, porrada de coisa. No final o Mosasauro fica com metade do corpo pra fora e consegue voltar. É o que? Mosasauro é golfinho nessa porra? O Mosasauro é um golfinho nessa muito bom, muito bom. O mais bacana de ser fã é que a gente às vezes não gosta do que vê, mas assiste, paga mais ingresso, quando sai em Blu-ray vai lá e compra o Blu-ray 3D, que é o mais caro, leva pra casa e assiste mais 1000 vezes. E continua sem gostar, mas é muito engraçado isso. É como uma obrigação, parece, né? Também, talvez, a gente pode não gostar de determinadas partes, mas acho que o Hélio praticamente não gostou do filme inteiro. Então, eu não sei se ele vai comprar o Blu-ray. Mas, tendo uma parte ou outra que a gente não gosta, a gente ignora e mesmo assim vai lá e compra e prestigia. Vamos lá, então?
Vamos lá então. Bom, continuando, falando sobre os dinossauros, agora sobre os carnívoros, né, nós tivemos aí a participação relâmpago do Dilophosaurus. E aí, André, como é que foi a sua reação quando você viu aquele Dilophosaurus? Na verdade, minha reação já foi antes de ver o filme, porque eu, diferente de você, eu acompanhei todos os spoilers possíveis e vazamentos de trechos de roteiro, aquela coisa toda, e eu já tinha indicações de que nós veríamos um... É engraçado pensar nisso agora, depois do filme assistido, teríamos um bando de Dilophosaurus em tamanho adulto mesmo, e não aconteceu, né? Eu confesso que o Dilophosauro para mim é um dos melhores da franquia, e eu estava assim extremamente ansioso, esperando muito para revê-los em uma cena de perseguição, uma cena de floresta, novamente, mas é uma pena que não aconteceu. Mas foi bacana porque pelo menos deram um jeito de colocar ele na linha novamente e na lembrança das pessoas. Eu digo do público em geral, porque nós, os fãs, a gente sabe da existência dele e fica sempre na expectativa de revê-los no próximo filme. Pois é. Os fãs querem muito rever esse dinossauro. Ele apareceu somente no primeiro filme. No segundo filme ele aparece numa imagem no monitor, né, do computador do trailer. Mas ter uma cena no filme foi só no primeiro. É um dinossauro que eu sempre quis rever, sempre quis. Eu queria que ele estivesse no Mundo Perdido, queria que ele estivesse no Jurassic Park 3. E queria que ele estivesse agora, mas ele não apareceu de novo. Eu não perdoo o Colin por isso. Eu acho que ele tinha o dever de trazer esse dinossauro de volta. Foi um dinossauro pouquíssimo aproveitado, né? E, assim, não só pela forma dele, primeiro por ser um carnívoro, por ele ter aquele formato, aquele aspecto, e ter aquela aba que a gente sabe que não... Aquilo ali é ficção, né? Foi feito para o filme, mas foi uma sacada muito grande. Mas, assim, também o efeito sonoro, os efeitos sonoros deles estão perfeitos, estão muito legais, isso atrai muitas pessoas. E realmente, é perdoável que o Colin não tenha sabido aproveitar esse filme. É uma pena, é uma pena. Ele só colocou o Dilophosaurus naquela cena final, eu acho que como uma espécie de homenagem, né? Fazer uma homenagem ao primeiro filme. Porque eu acho que ele sentia que não deveria deixar passar batido, né? Mas eu acho que foi pouco, foi muito pouco. E interessante também, você até mencionou, André, que você tinha a intenção de vê-los adultos, né, nesse filme. Poucas pessoas sabem, mas aquele Dilophosaurus do primeiro filme é um filhote, né? Ele alcança um tamanho muito maior do que aquele que aparece no filme. E bom, ainda continuamos aí na expectativa de ver um adulto, né? Porque o próprio holograma ainda era de um filhote. Isso, porque o holograma tinha o tamanho do Raptor, né? Isso. Mesmo assim era maior do que o do Jurassic Park, mas não com o tamanho real. A ideia do Dilophosaurus cuspir veneno é muito interessante e ela vem do livro do Crichton. E eu acho que foi uma sacada muito inteligente dele, porque se fala muito no meio paleontológico que o Dilophosaurus tinha mandíbulas fracas, que ele talvez não tivesse uma mordida potente, né? Uhum. E eu acho que o Crichton teve essa perspicácia de perceber, bom, ele deveria ter um outro método para caçar, né? E o uso do veneno é muito interessante nesse caso. Não há indicação científica de que ele tivesse veneno, mas ficou interessante, combina com o animal. Com o animal, né? Agora que eu me toquei, porque eu não tinha marcado nas minhas anotações de podcast, que o Dilophosaurus também foi citado em Jurassic World através das palavras do Jimmy Fallon, no vídeo que ele tem na girosfera. Lá ele cita o veneno, faz aquela brincadeirinha toda lá, que ele fica cego e quebra o laboratório todo. Isso. É um pouquinho menos sério do que o Richard Kiley, né? Assim, extremamente menos sério. Então, com relação às penas, já que todo mundo coloca penas em todos os dinossauros, o Dilophosaurus era um tipo de dinossauro que provavelmente não tinha penas, porque ele fazia parte de um grupo mais basal, né, de dinossauros carnívoros, e a tendência é que as penas surgiram um pouco depois. Então,
É claro que existe a possibilidade dele ter penas, mas ela é menor do que, por exemplo, quando se compara com o Velociraptor, por exemplo. E ele também é um dinossauro bem antigo, né? Sim, ele é do Posso estar Jurássico. falando, acho que do início do Jurássico, talvez? Sim, era um dinossauro bem primitivo. Um terópode mais primitivo, né? Certo. E é isso aí. Eu senti muita falta dele. Realmente não perdoo o Colin pela ausência do Dilophosaurus. Ok. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Velociraptores. Os Velociraptores, eles são heróis e vilões desde o primeiro filme. Eu acho que eles são os favoritos de muito fã, né? E todo mundo fica muito ansioso para ver os Velociraptores em ação, né? A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que com relação ao tamanho dos Velociraptores, né, sempre vem essa crítica de que o Velociraptor real seria menor do que o Velociraptor mostrado no filme, mas existe uma explicação para isso acontecer, né? Os fãs pesquisaram e chegaram à conclusão, descobriram que na época em que o Crichton escreveu o livro, o nome Velociraptor se aplicava a todo o grupo de répteis do grupo do Velociraptor. Seria o Deinonychus, o próprio Velociraptor, o Dromaeosaurus e por aí vai. Então, ao chamar aquele dinossauro especificamente de Velociraptor, ele não estava cometendo um erro, porque era um nome que em 1988 estava sendo usado para esse fim. Só que pouco tempo depois, inclusive antes da gravação do primeiro filme, que foi lançado em 93, essa ideia caiu e o nome Velociraptor passou a ser aplicado só ao exemplar Velociraptor mongoliensis lá da Mongólia, né, da Ásia, que é aquele menor, de menor estatura. Tá? Então tem muito fã que ainda não sabe desse detalhe, né? Aí também você me fez lembrar agora que tem uma parte do livro, do primeiro livro, que o Crichton ele cita o Velociraptor antirrhopus. Na verdade, é Deinonychus antirrhopus, né? Que seria... Deinonychus, sim. Eu acho que não, hein, André? Ele não usou o Velociraptor antirrhopus. Tem uma cena do livro que o Gu fala que eles chamam o dinossauro de Velociraptor mongoliensis porque o âmbar veio da Ásia, ou da Mongólia, né? Isso sem nenhum critério de querer classificar o bicho, né? Ele simplesmente pegou a localização geográfica, então deve ser um mongoliensis. Ele não se deu ao trabalho de comparar a anatomia e verificar se de fato era aquela espécie. Essa seria a explicação do livro, né? E é interessante porque não necessariamente o dinossauro que você encontra material genético e faz a clonagem é uma espécie que já foi descrita também pela paleontologia. Pode ter sido uma espécie maior que viveu na Ásia e que não foi encontrada ainda pelos paleontólogos. Essa seria uma explicação ali no cenário do livro. É verdade, é legal você comentar isso, porque anos atrás, quando surgiu, na época do Jurassic Park 3 até, quando surgiu os raptores tão diferentes, né, os dois outros filmes, eu comecei a pensar e criei assim essa teoria para mim, e eu comentei com alguns amigos e alguns colegas que essa diferença de raptores do primeiro para o segundo e para o terceiro, principalmente para o terceiro, ela se daria da época daquele âmbar, né, da idade daquele âmbar. Não necessariamente o raptor do terceiro veio da mesma leva do primeiro, então por isso tantas diferenças, resquícios de penas e o formato da cabeça também é diferente. Então essa seria a explicação que eu acho, que eu criei na época também, do porquê da diferença dos três filmes, dos animais. Interessante, né? É um ponto de vista interessante. Hoje existe mais uma explicação que ficou evidente que o laboratório faz versões de animais, né? Isso era uma coisa que era deduzida pelos fãs, mas não tinha algo no filme que mostrasse isso de forma evidente, e hoje a gente sabe que tem, porque esse último laboratório no quarto filme mostra que eles realmente recortavam e colavam os animais, né? Eles faziam experimentos, misturas, etc., para criar as espécies. Então, existem versões diferentes de dinossauros, isso hoje faz mais sentido. É isso aí.
Então o Crichton, no início, ele descreveu os dinossauros do livro baseados no próprio Deinonychus, mas usou o nome Velociraptor, né? Porque ele achou mais dramático. Inclusive o John Ostrom, que é o paleontólogo que descreveu o Deinonychus nos Estados Unidos, teve em algumas audiências, algumas conversas com o Crichton, e o Crichton falou diretamente para ele que ele preferiu o nome Velociraptor por achar que era mais dramático. Isso foi uma informação que eu consegui há pouco tempo e que é uma coisa que eu sempre deduzi, né? Mas eu não tinha uma fonte que confirmasse isso, e hoje ela existe. Isso também a gente pode ver, principalmente logo no início do livro, na cena da Roberta, da doutora Roberta, com o assistente dela, que eles falam sobre o Pia. Aí ela vai lá pesquisar no dicionário em espanhol o que significa, né? E ela chega lá em Raptor, o cara fala em Raptor também. E aí ele fala sobre ave de rapina, pra gente já ter uma ideia do comportamento do próprio dinossauro, né? Exatamente. E fica aquela questão também de ser vampiro, e aí se mistura com todo o folclore local. Isso, o folclore da região. Isso já cria um clima, e principalmente com essa palavra que ela tem várias interpretações, né? Exatamente. Bom, outra coisa que se fala muito dos velociraptores é sobre a questão dele ter penas, né? Os velociraptores em Jurassic Park não têm penas, né? No Jurassic Park 3 colocaram algumas protopenas na cabeça de alguns deles, né? Dos machos. A coisa não agradou os fãs, né? Tanto é que quando o Colin deu a notícia, ainda na fase de pré-produção, de que não haveria penas no Jurassic World, os fãs maciçamente apoiaram essa decisão. Você percebeu isso também, André? Percebi. Os fãs apoiaram, mas eu percebi que a comunidade científica não, né? Teve muito paleontólogo aí que caiu em cima, fazendo reportagens, criticando bastante, porque queriam aproveitar a oportunidade do filme para mostrarem dinossauros extremamente reais, considerado realista para a nossa ciência hoje, né? Exatamente. Isso já entra no que a gente discutiu logo no início do primeiro do podcast anterior, de como a ciência evolui tão rápido, que informações que são válidas para hoje, daqui a 10 anos já não vale mais nada. Exatamente. Então, isso a gente discutiu no primeiro podcast, né? Não vou entrar de novo nesse mérito, mas isso aí é um ponto aí de divergência com relação aos velociraptores, né? A falta das penas deles. Eu, pessoalmente, eu não estou convencido de que eles tinham penas, né? Eu acho que não existem provas ainda que definam isso de forma conclusiva, né? Existe essa possibilidade dada pela questão filogenética, isso eu aceito, mas uma prova definitiva ainda não surgiu, né? E os nódulos que ele poderia ter na ulna, no antebraço, não me convencem. Não. Aí eu não vou entrar também nesse assunto, porque senão eu ia perder muito tempo explicando essa questão. Bom, uma coisa interessante também é o seguinte: tem gente que pensa que a Velociraptor foi ancestral de aves, tá? Os Velociraptores, eles não são ancestrais das aves. Dizer que o Velociraptor é ancestral da ave é o mesmo que dizer que o André é pai do tio-avô dele. Não faz sentido, porque o tio-avô dele viveu lá atrás e o irmão do tio-avô dele é o avô do André. Aí o avô do André gera o pai do André gera o André. Então essa é mais ou menos a sequência, tá? O raptor, ele é do período Cretáceo, ele viveu entre 75 e 71 milhões de anos atrás, e as aves já tinham surgido bem antes, no Jurássico. Então não tem como o ancestral ser mais recente do que aquilo que foi gerado depois, né? Não faz sentido. Tá? Então existiu uma linhagem, tá, que deu origem às aves no Jurássico, antes do surgimento do Velociraptor, e aí é a linhagem justamente do surgimento das aves. Certo? Então, o que é a ave? A ave é composto por todas as espécies entre um ancestral comum de Archaeopteryx e Neornites. Neornites é um pardal comum, por exemplo, está vivo hoje. Então, um ancestral comum entre esses dois gêneros e todos os seus descendentes. Tá? E esse ancestral comum, ele é hipotético, ele está lá no Jurássico. Então não tem como dinossauros que surgiram no Cretáceo serem ancestrais das aves.
Ok? Não confundam isso. Não é porque um dinossauro tem penas, por exemplo, que ele foi ancestral das aves. Tá? Existem dinossauros, como dinossauros do grupo do Velociraptor, os Maniraptora. Alguns deles já foram encontrados com penas preservadas, e os do Cretáceo, não são ancestrais das aves. Né? Aí vem outra questão. Qual a diferença entre dinossauro e ave? Ave é um grupo dentro dos dinossauros. É esse que surge no Jurássico e vai se irradiando no Jurássico, no Cretáceo e depois da extinção no final do Cretáceo. Estão vivos aí até hoje. Dinossauro é um grupo maior, tá? Que inclui então os dinossauros não avianos. Tá? Dinossauro não aviano é todo o resto que não é ave. Dinossauro aviano significa ave. Então tem gente também que pensa que Velociraptor é um dinossauro aviano. Não é, porque o Velociraptor não é uma ave. Tá? O Velociraptor é um dinossauro não aviano. Não é porque um dinossauro tem pena que ele é ave. Tá? As penas surgem em dinossauros que não são aves ainda, dinossauro não avianos. Então tem esse desenho aí para explicar isso bem direitinho e ficar bem claro. Isso é uma simplificação, tá? Tem vários desenhos de filogenia, tem várias árvores filogenéticas mais completas em artigos científicos na internet, você vai encontrar por aí. Mas a versão simplificada é para deixar clara essa questão. Mas é isso aí. Então, de qualquer forma, eu acho que para a franquia realmente é melhor que os Velociraptors continuem sem penas. Né? Porque, como eu disse no podcast anterior, eles já foram introduzidos assim na história, é melhor que eles continuem assim mesmo. Que venha alguém com uma ideia nova, criar uma franquia nova e diferente e faça com dinossauros mais atualizados. Eu acho que esse seria o melhor caminho. E Terra Nova já fez isso de alguma forma, né? Porque em Terra Nova a maior parte dos dinossauros já tem pena, né? E seria uma franquia nova, seria um programa novo em que mostraria dinossauros. Eu acho que o caminho é esse. Concordo contigo. Eu acho que não deve mudar o aspecto dos animais da franquia. E aí, quais seriam suas críticas com relação aos Velociraptors no nosso quarto filme, né? Queria te perguntar, tu não achou que foi a maior maravilha eles serem iguais aos do primeiro filme? Isso foi a maior maravilha. Inclusive os sons. Nossa. Os sons deles estão muito bons. Tanto a questão visual, claro que as cores estão diferentes. Tirando a Echo, né? Já que eles têm nome, a Echo é a mais parecida em cor com os do primeiro filme. Mas por serem tão parecidos visualmente, o formato da cabeça, tudo, com o primeiro filme eu fiquei assim, extremamente alegre quando saíram as primeiras imagens. Isso foi o que mais me tocou assim, no início. E também achei bacana a diferença de cores. As cores estão ótimas. Principalmente a Blue, que faz a gente pensar tão diretamente no livro, né? Porque ela tem aquela listra. E a gente sabe que no livro o dinossauro Alpha ele também tinha essa listra. Então, tudo questões que o Colin foi amarrando, foi costurando no roteiro para deixar a gente extremamente contente. É claro que a maioria não percebe, né? Nem sabe da existência desses detalhes, mas pra gente é muito bacana. Aliás, leiam os livros, pelo amor de Deus, leiam os livros. Eles são melhores do que os filmes, minha opinião. e são muito bons, muito bons. Leiam os livros. Deixa de preguiça. Você falou da Echo, André. Ela também remete ao primeiro livro, porque o Crichton descreve os Velociraptors no parque original como sendo listrados, né? E eles são amarelos com listras pretas, como se fosse um tigre. Essa é a descrição que ele dá. E eu sempre imaginava os raptores com essa cor e me parecia estranho. Eu falei, poxa, é colorido demais, é estranho. Ele não me parecia natural com essa coloração, né? Para mim era difícil imaginar esse Velociraptor de uma forma natural. E o filme agora trouxe a Echo com essa cor e mostrou como essa cor pode ser crível, né? Ela estava muito bonita, muito fácil de acreditar naquela coloração. O engraçado é que essa coloração que a Echo tem era a coloração original dos animatrônicos do primeiro filme. Se você observar as fotos de bastidores ou até da confecção dos animatrônicos, você vai perceber que ela tem exatamente aquela cor. Ele tem um tom marrom. Mas
Pois é, e aí no filme, talvez pela lente, assim como aconteceu com o Triceratops também, que mudou de cor no filme, a lente tirou esses detalhes que a gente não consegue ver, mas nesse novo filme eles foram mostrados deliberadamente, né? Então foram feitos pra gente reparar nesses detalhes. Mas os animatrônicos do primeiro filme são exatamente do mesmo aspecto. É interessante como o produto final do primeiro filme ficou tão diferente. Eles parecem Tão cinzas, né? Cinzas mesmo. A gente consegue ver isso, a diferença em todos os animais, né? Todos os dinossauros do primeiro filme. Essa questão dos raptores, o Triceratops que tinha uma cor bem diferente, o próprio Dilophosauro tinha a listra azul, muito parecida com a Blue. Verdade. Né? Isso a gente não consegue ver no filme, Não. mas nas imagens de bastidores a gente tem muita oportunidade de ver desses detalhes que a gente não conseguiu ver no filme. Sim, e você reparou como a cor da Rex é diferente nas 3 cenas que ela aparece? Na cena do ataque ao Explorer ela é bem acinzentada, escura. Depois, Isso. na cena do ataque dos Galimimos, ela tá bem marrom, né? E depois, na cena final, na rotunda, ela aparece com uma outra coloração de marrom, que não parece ser a mesma da cena dos Galimimos. Não é erro, é uma questão de iluminação. Iluminação. Exato, são ambientes diferentes com iluminação diferente. Tanto é que, se você também observar fotos de bastidores do animatrônico, tem muitas delas que ela está extremamente verde. Barriga bem branquinha e o resto da pele verde. Aí fica complicado, né? Fica complicado decidir qual que é a cor dela. Mas o importante é que ela voltou belíssima nesse novo filme. Mas vamos deixar pra falar de Tiranossauro vamos falar depois. dela. Exatamente. Então a Echo, ela por ser tão parecida com a descrição do livro, ela me cativou. E eu achei interessante como ela é o Velociraptor mais obediente de todos. Você reparou? Quando o Owen faz aquele treinamento, nas cenas em que ele interage com os Velociraptors, a Echo é a única que não desobedece. Isso, eu ia falar que ela é mais comportada, né? É que mais obedece, ela se destaca entre as outras. Por exemplo, a Charlie e a Delta, pelo tom de verde, para mim, elas sempre se confundiram, assim. Eu, na verdade, comecei a perceber a diferença entre elas faz pouco tempo, faz poucos dias. Eu também tenho um problema de diferenciar a Charlie e a Delta, né? A Blue está sempre em destaque, então fica fácil perceber quem é a Blue, né? Aliás, o Maxwell, em um podcast anterior, ele até falou sobre algumas informações sobre o componente genético de cada uma das 4, que é diferente, né? E naquela ocasião a gente tinha expectativa de que isso desse para elas um comportamento diferenciado, que isso teria relevância no filme. No fim, isso não aconteceu, né? Então, tá aqui um trechinho do que o Maxwell falou sobre a composição genética de cada uma das 4 velociraptoras. Lá no site fala que a Blue, por ter essa listra, é porque ele utilizou os genes de um largato monitor. A Delta, por ter uma pupila diferente, já que tem mais gênero de pássaro. A Charlie de uma iguana e a Echo de um dragão de Komodo. A diferença entre a Charlie e a Delta, até para o pessoal poder ficar ligado, é que a Charlie ela tem listras, ela é listrada. E a Delta ela é um verde bem clarinho. É assim que eu identifico as duas. Vai passar um tempo ainda, quando a gente estiver com o disco em casa e assistir o filme várias vezes, que vai ficar decorado, né? Quem é quem ali, nas cenas, vai vir naturalmente isso aí. Mas essa busca agora, essa fase agora é bem interessante, né? Tu ficar tentando identificar, né? Sim, sim. Muito diferente da Blue, que ela é tão facilmente identificada, né? Principalmente, claro, pela listra azulada dela. Mas eu achei legal a gente ver um dinossauro com personalidade. Eu não sei o que tu achou. Foi, porque ela se destaca em relação às outras, né? Talvez a Echo tenha algum destaque também, como a gente já falou, mas ela se destaca realmente como um dinossauro com personalidade. Porque os raptores sempre foram mostrados, pelo menos nos 2 filmes anteriores, foram mostrados como grupo em movimento, o grupo tendo uma ação,
e você não identificava diferentes personalidades, né, como você falou. No primeiro filme, nós tínhamos a líder, que era a grande, né, a The Big One. Sim. Ela tinha uma personalidade, a câmera fazia um zoom nela, a gente sabia que era ela. A gente não diferenciava nem pela cor, era uma questão de atitude mesmo, que fazia ela diferente. E agora, de novo, né, nós temos um Velociraptor que se destaca pelo comportamento. Como o Muldoon falou sobre a raptora principal do primeiro filme, né, que ele diz algo assim, ele fala, aquela olha pra você e se você... Você sabe o que ela está pensando. Aquela olha pra você e você nota como ela pensa. Então eu acho que isso se aplica também a Blue, principalmente no final ali, pouco antes dela sair de cena definitiva, aquela troca de olhares com o Owen, aquilo ali pra mim foi bem significativo assim em termos de personalidade do animal. Isso aí deve ser fruto do trabalho do Phil Tippett, né? Muito provavelmente sim. Eu acho que o trabalho dele se concentrou muito nos raptores. Dando personalidade e dando um comportamento bonito, artístico para eles, né? Para o movimento deles. Uma coisa, você mencionou aí a questão da forma como a Blue olha para o Owen no final. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, a forma como os raptores são obedientes e cooperam com outras espécies, né? No caso eu falo com outras espécies porque foram dessa forma com o Owen, depois com a Indominus Rex, né? Então isso soa muito estranho para mim, isso soa antinatural e realmente isso me incomodou um pouco. Acho que não chegou a estragar o filme, nada nesse sentido, mas eu acho que ficou pouco crível. Eu sinceramente não acho, nada me incomodou naquela cena. Talvez, eu acho que o raptor que tem mais essa proximidade com o Owen é justamente a Blue, porque a gente percebe como as outras são um pouco renegadas, elas são mais, não sei se a palavra é violentas, mas elas trairiam, acho que a confiança muito mais facilmente do que a Blue. Então essa questão de personalidade, ela é muito mais voltada para Blue mesmo. Tem gente que se incomoda com a olhadinha dela pro Owen, tem gente que se incomoda com a olhadinha dela pra Rex no final, mas eu não vejo aquilo como comportamento de humanização do animal. Será? Porque Não sei. dizem até que no final faltou só um high five assim, com o Tiranossauro. Opa, nós conseguimos. Não, eu pelo menos não entendi dessa forma, não entendi como um coleguismo entre as espécies. No caso do Owen, eu sempre me vem à mente primeiro as palavras do Hammond no primeiro filme, onde ele diz estar presente no nascimento de todos os animais, coisa que o Owen repete, né, junto com a Claire, que ele diz que os animais confiam nele porque ele está presente desde o nascimento e são uma família, né, são criados em grupo, não isoladamente, como é o caso da Indominus ou de outros animais do parque. Interessante. Ele fala isso mesmo, isso é uma referência ao primeiro filme e de certa forma explica tudo o que está acontecendo ali, né? O Colin, ele teve uma preocupação muito grande em transformar essa história dele em algo aceitável, né? Ele dá muitas explicações para o que a gente vai ver no filme, com relação à forma como a Indominus foi feita, ou a obediência dos raptores, essa questão do treinamento. Ele se deu ao trabalho de fazer isso porque eu acho que ele tinha receio de não funcionar na tela, né? Tanto é que eu acho que é o motivo de maior revolta dos fãs na fase de notícias antes da estreia do filme. Isso que eu ia falar agora. Tu lembras de quando surgiu essa ideia, que como o filme sempre rondou, né, uma aura de mistério muito grande, e depois de vazamentos, que a gente não sabia se eram verdadeiros ou não. E até, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, no show da MTV, onde lançaram um clipe, que o pessoal criticou, caiu de pau em cima. Até eu confesso que eu reclamei um pouco, porque não mostraram uma cena de ação, mas mostraram uma cena inteira, que é justamente aquela cena da lagoa, onde a Claire vai buscar o Owen, e ele fala lá sobre o comportamento dos raptores, que é um relacionamento, e que eles não são treinados, né? A gente estava imaginando que os raptores nesse filme seriam como cachorrinhos, e eu fiquei feliz que eles se revoltaram, se rebelaram e fizeram o que o raptor faz, na verdade, né? Da sua própria natureza. Eu me preocupei bastante com essa questão dos raptores treinados. E eu já tinha um certo alívio quando eu vi o trailer
Eu não sei, eu me lembro agora se foi um trailer ou se foi um spot de TV que mostrava já o Velociraptor saltando e mordendo um humano. Então, isso me deixou aliviado. Eu pensei, opa, eles vão se revoltar. E eu fui pro cinema já esperando essa revolta desde o início. Em pouco tempo, assim que eles virem a oportunidade, eles vão se rebelar. Não foi o que aconteceu, né? Eles cooperaram com Não foi. Mas assim, tu lembras que naquela época a gente estava esperando que teriam 2 grupos de raptores? Sim, esperava. Né? A gente achava que a área restrita tinha uns raptores antigos do primeiro filme, lá talvez os remanescentes daquela cena do Alan Grant, quando ele encontra os ovos de dinossauros no meio da mata. Sim. E que os raptores do Owen poderiam ser desviados através do comportamento daqueles animais antigos. Tinha essa ideia. A gente estava esperando, inclusive, ter um vislumbre desses raptores selvagens. E isso não foi invenção de fã. Quem criou essa ideia foi o próprio Colin, com a criação da área restrita no mapa, em primeiro lugar. Sim. E em segundo lugar, com o painel que ele distribuiu na Comic Con de San Diego, que mostrava o Velociraptor selvagem solto, observando a construção do parque. Justamente em cima de um Explorer, o Explorer virado, com um ninho, né? Então, dando a ideia de que haveria essa linha de animais lá também. Uma pena que não aconteceu, porque seria muito, muito legal. Eu senti falta disso também, senti falta dos raptores selvagens. Para ser bem sincero, eu gostaria de ter visto mais de raptor selvagem do que de raptor treinado em cativeiro. Eles me atraem mais. Eu também. Faz lembrar muito os livros. Sim. Principalmente o segundo livro, né? O Mundo Perdido, onde realmente eles estão vivendo sozinhos na mata já faz muitos anos. Exatamente. A minha cena favorita desse quarto filme acabou sendo a visita ao centro de visitantes antigo, né? Aquela cena para mim foi a melhor, foi a que eu mais gostei. Mas em segundo lugar, porque ver o parque antigo é muito importante para pessoas da minha geração, eu imagino. Então, em segundo lugar, como cena original mesmo do Jurassic World, a minha cena favorita acabou sendo os Velociraptores soltos na mata, naquele momento em que eles estão rastreando a Indominus, porque aquilo também me remete muito ao livro. Além de ser bonito, de ser plástico, de ser uma cena muito interessante, é um banquete para os olhos, né, aquela cena, ainda também traz essa questão toda dos livros, de você ter os raptores soltos, selvagens, se movimentando de forma rápida, violenta, eficaz. Isso é muito legal. Com velocidade, né, fazendo jus a fama que eles têm de corredores, poder alcançar os 60, 90 km por hora. Isso. Realmente, essa cena foi muito bem construída, foi muito bonita. Os efeitos também estão ótimos. A única coisa que me incomoda, eu sempre falo, é o cabelo do Owen, que não mexe. Poderiam ter investido nos fiozinhos mexendo ao vento. É verdade, tem isso mesmo. Uma coisa que eu queria comentar, que o pessoal criticou muito em relação aos raptores, queria ver a tua opinião, é sobre os olhos. Todos os filmes, os raptores tiveram olhos diferentes. Sim. E nesse, principalmente, te incomodou? Aquele laranja dos olhos, aquela pupila? Não me incomodou. Não me incomodou. Achasse fake? Tem muita gente xingando, assim, porque achou muito fake. Eu não achei, mas pra mim me pareceu bem realista, inclusive. Porque o olho é uma coisa que naturalmente é colorido, né? Você vê na natureza muitos animais com olhos coloridos que chamam a atenção. Me pareceu bem realista, eu gostei. Inclusive eu prefiro a pupila em fenda, como no primeiro filme, do que a pupila redonda, como no terceiro. Eu acho que combina mais com o visual do raptor. É legal tocares nisso, porque fez me lembrar que eu acho que a Echo deveria ter pupila redonda. Se não for a Echo, alguém me corrija, por favor. Mas aí no final, quando a gente assiste o filme, todos os raptores têm o mesmo tipo de pupila, que eu acho que envolve aquela questão de DNA, preenchendo as lacunas de DNA com DNA de ave, teria pupilas redondas. Mas não aconteceu. É isso aí. Com relação ainda à questão do treinamento dos raptores, uma coisa aí que eu já gostei foi o fato de que, apesar deles serem treinados, fica evidente que o Owen não tem domínio deles, né? É uma questão, realmente como ele colocou, uma questão de respeito, e ele está ali sempre numa situação de perigo, né? Isso dá para ver muito bem
naquela cena em que ele entra no cercado para resgatar o rapaz que caiu lá dentro. Repare na atuação do Chris Pratt, como ele fica com uma cara de pânico, ele não está nem um pouco confortável ali, nem um pouco mesmo. Né? Tanto é que no momento em que ele se move para tentar escapar, os raptores já saltam em cima dele. Então essa obediência é muito, muito, muito limitada. Tanto é que as palavras dele nessa cena também são importantes pra gente entender, né, esse comportamento, porque ele fala, né, ele berra lá pros caras que estão lá em cima pra não atirarem, porque senão depois nunca mais os raptores confiariam nele. Um choque, acho que seria, né? Seria o taser. Um taser. Pra eles não deixarem de ter confiança no comando do Owen futuramente. Isso, e os raptores saltam em cima dele, atacam o próprio Alpha, né? E se não fosse o Barry fechar aquele portão, ele tinha ido pro beleléu ali mesmo. E o filme acabaria mais cedo. Ó, que interessante. Já pensou os rumos que a história ia seguir? Você ia ter o Hoskins liderando sozinho aquela questão dos raptores. Quem sabe a coisa ia se resolver mais cedo. Seria uma mistura de Game of Thrones com Jurassic Park, onde os enredos mudam e as mortes são muito evidentes e mudam o enredo completamente. Eu gosto disso. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito em Hollywood, essa questão de surpreender. Eu vi uma vez um filme só em que o mocinho morria logo no início. Era muito interessante. Ok. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros a gente falou tão rapidinho antes, na verdade tu comentasse, mas eu queria dizer que foi excelente, né? Eu só senti falta de uma coisa nos rugidos dos raptores. A gente que pesquisa, que é mega fã, a gente sabe com que cada animal foi feito os sons dos dinossauros do filme, e me faltou um pouco aquele som que ele é extraído do som do golfinho. Eu acho que não sei se foi contigo ou foi com o Marcos, a gente andou conversando sobre isso. Então, do primeiro filme, de todos os sons, eu acho que faltou esse. Esse som, para quem quiser pegar a cena do filme, pode encontrar ele também naquela cena onde o raptor está empurrando a porta, onde a Ellie e o Alan estão empurrando a porta para segurar o raptor. Ali tu consegue ouvir um som diferente. Sim, é um grito bem estridente, né? Isso, Ele é bem característico dos raptores. Dos raptores. Se eu não me engano, naquele momento em que a raptora líder no primeiro filme dá aquela arrancada para atacar a Alex, quando a Alex está escondida dentro do armário. Isso mesmo, ali também. Isso, ela dá aquele grito estridente e depois começa a correr. Não, mas a edição sonora ficou muito boa e muito fiel ao original. Isso foi legal, foi bem legal. Uma coisa que me deu agonia foi assistir as raptoras presas naquelas gaiolas, né? Você vê que o animal não conseguia nem se mover. Era basicamente só respirar e mexer os olhos. Aquilo ali me deu um nervosismo assistir aquela cena. Eu confesso que eu achei bacana, mas logo na primeira exibição, quando eu fui assistir, eu fiquei pensando, como é que colocaram o bicho ali, né? Eu acho que todo mundo pensa isso. Como é que trouxeram os raptores ali para colocar a cabeça ali? Não sei se foi só através de alimento. As velociraptoras são espertas. Elas não iam entrar ali só por alimento. Iam entrar só uma vez. Pois é, elas lembram, né? Como o próprio Muldoon falou, elas lembram. Elas lembram. Então acho que isso é uma coisa que seria ruim para elas. Acho que elas não fariam novamente. Uma coisa interessante é que o Muldoon fala também sobre a velocidade delas, né? Fala. Então, eu me lembro que nos extras do Jurassic Park 3, alguém dizia que pela primeira vez a gente pôde ver um velociraptor correndo a toda velocidade no campo. Você se lembra dessa cena? Foi um pouquinho antes da debandada dos hadrossauros. Sim. Eu sempre achei aquilo ali uma cena tão sem vergonha, porque... Sério? Sim, eu achei porque o sujeito, eu não lembro se foi o diretor que disse isso, eu não lembro, ou alguém da equipe de efeitos especiais, que falou com todo orgulho, né? Pela primeira vez a gente pode ver os raptores correndo a toda velocidade, mas é uma cena tão rápida, e eles estão vindo em direção à câmera, então você não tem muita noção da velocidade que eles estão desempenhando ali, né? Mas nesse quarto filme não. Nesse quarto filme a gente vê eles correndo pra valer durante muito tempo na tela, né? Eu cito aquela cena em que eles perseguem a unidade veterinária.
com a Claire e os dois meninos lá dentro. Ali ficou muito bonito ver os raptores correndo a toda velocidade. São cenas longas que aproveitam bastante o movimento deles e mostra bem como eles correriam. E eu gostei da forma como eles correm com a cabeça baixa. Você reparou isso? Eu ia dizer que a gente consegue ver eles correndo de corpo inteiro, né? O movimento da cauda, a posição dos braços e a cabeça realmente baixa. Ficou muito bonito. Essa cena me faz lembrar muito a cena do livro, da perseguição do penhasco. Acho que foi no podcast antigo que eu comentei isso. Uma pena que aquela cena não foi transcrita integralmente para esse próximo filme. Foi no primeiro podcast que você falou isso. Que tem que ter a cena do penhasco, senão o bicho vai pegar. Ele deu uma porrada na mesa, né? Isso. Bom, você não ganhou a sua cena completa, mas pelo menos uma amostra grátis veio. Uma referência, digamos assim. Então, para quem não leu o livro, O Mundo Perdido, por favor, tá perdendo tempo. Não só O Mundo Perdido, mas o Jurassic Park também. Confesso que eu prefiro o segundo. Eu acho que aqui o Henrique é especialista no primeiro e eu sou especialista no segundo. No segundo livro. Mas leiam porque vale a pena. Vale demais. Ó, tá vendo? É a segunda vez que a gente fala isso nesse podcast, então é porque realmente deve ser bom. Henrique, eu queria perguntar pra ti, o que tu achou da briga com a Rex? O desempenho da Blue. O desempenho da Blue na briga com a Rex. Olha... A Rex e a Indominus. Eu acho que ficou claro que realmente os Velociraptors, apesar de inteligentes, em alguns momentos eles são muito burros. Porque eles... Por que ela ia se meter lá no meio, né? Pois é, eles cismam em se meter em brigas com animais maiores do que eles e animais com os quais eles não dão conta, entendeu? Aquelas duas Velociraptoras tomaram um pau da Rex no primeiro filme, né? E foi rápido. A Rex deu jeito nelas em poucos segundos. Aí chega agora nesse quarto filme, você vê que 3 Velociraptors não conseguiram... Mal conseguiram machucar a Indominus, né? Mas eu achei interessante no desenho daquela briga toda, como que a Blue desempenhou um papel não de provocar algum tipo de dano na Indominus, mas em distrair a Indominus, incomodar a Indominus, de forma que a Rex pudesse a ela sim fazer o dano, né? Eu não sei se dá pra dizer que foi deliberado da Blue essa questão, né? Ela tentar distrair a Indominus. Eu acho que de fato a Blue estava querendo machucar a Indominus, mas o que ela conseguia era só distrair. Foi o suficiente para a Rex poder fazer o que tinha que fazer, né? Essa sequência toda, é pena que ela foi muito rápida. Foi. Para mim, pelo menos, foi curtinha. Mas é legal observar como a Blue, ela salta em cima da Indominus, depois logo da Indominus ela salta para a Rex, da Rex ela salta para a Indominus e ela é jogada no chão, e aí ela volta e pula de uma para outra. Então, assim, ela desempenhou um papel realmente de distrair, né? Exatamente, e fica muito claro também como que a forma de caçar, de morder e de se mover da Velociraptora é diferente da Rex, né? Enquanto que a Rex tem movimentos mais lentos e dava golpes mais contundentes, a Blue entrava pelas pernas, saltava, passava por cima, dava a volta. Então tinha uma dinâmica completamente diferente, né, naquela cena. Então ver essa variação na dinâmica, essas diferenças, ficou muito bonito. E para melhorar tudo, a fotografia, na minha opinião, foi muito boa. Porque nessa cena a câmera vai se movendo para a direita, vai mostrando os pilares, as colunas dos prédios, né? E a gente não consegue enxergar direito como que a luta está acontecendo. Eu acho que isso deixa a luta mais interessante. Tanto é que em alguns momentos a gente consegue ver pernas e patas, né? Exatamente. E tem um momento que a Blue é jogada para algum lado, a gente não sabe nem como que ela foi jogada direito, de repente ela aparece correndo por dentro do prédio, já salta em cima da Indominus de novo. Ficou muito legal. Eu acho que essa cena só poderia ter sido feita mais à la Peter Jackson, entendeu? Ao invés de durar 1 minuto, devia ter durado 10. Exato, concordo. Assim a gente poderia ver mais de luta, a gente poderia ver mais a Indominus sofrendo, a gente poderia ver mais da Rex e mais do desempenho da Blue, né? Realmente. E depois
a Indominus é levada para dentro da água. Tem aquele momento de alegria que a Rex olha para Blue, a Blue olha para Rex, parece que surge um certo afeto ali, uma coisa romântica. Eu não vejo, mas Henrique, olha só, a Rex sofreu um monte. Aí ela sofreu. Sofreu bastante, né? E eu vejo ela, quando ela olha para Blue, como um animal cansado. Não como um animal do tipo, valeu, obrigado por me ajudar. Eu acho que ela demonstra cansaço naquela cena. E também não vejo uma cena de estranhamento entre as duas, ao ponto de as duas começarem a brigar. Até porque não teria sentido para a própria história, né? Então, ela simplesmente ela é tão grande em relação a Blue que ela só dá as costas e vai embora. É como estava naquela crítica dos irmãos Piologo, né? A Rex olha pra Blue, um olha pra outra e assim, chega de treta por hoje, né? Chega de treta. Isso, é. Aquilo ficou meio estranho, mas essa questão da Rex parecer cansada, eu também tive a mesma impressão. Ela parecia cansada ali naquele momento. Cansada e muito machucada, inclusive. Né? Ela quase morreu ali, né? Ok, aí depois dessa cena, a Blue vai pro mato e o filme acaba, né? Eu adicionaria, se o filme fosse meu, dizem que o filme é seu, né? Você é o dono do filme. Mas se o filme... Seria tão diferente. Pois é, se o filme fosse meu, eu colocaria mais uma cena ali. Tá? Depois que a Rex dá aquele urro, né, que a gente tem aquela panorâmica do parque, eu faria uma cena com um dos garotos perguntando pro Owen, lá naquele depósito onde eles estão, né, recebendo atendimento. Eu colocaria uma cena em que um dos garotos perguntava pro Owen o que vai acontecer com a Blue, porque ela ficou solta na ilha, né? Aí, a partir daí, o filme iria mostrar uma cena parecida com o final do Cavaleiro das Trevas, só para ter uma referência assim, visual de como que seria esse finalzinho. Né? Uma cena escura, uma música forte e movimentos rápidos de câmera. Né? Mostraria a Blue correndo na floresta, desviando de árvores, né? Passando por baixo de troncos, saltando córregos, né? Fazendo aquele percurso na ilha, né? E no fundo, narrando a cena, a gente ouve a resposta do Owen. Bom, provavelmente ela se juntará aos outros raptores. E ainda com a imagem da Blue correndo na floresta, um dos garotos pergunta, na narração em fundo, né? Ué, mas os outros morreram. Seria a Echo, a Charlie e a Delta, né? Mas a Blue continua correndo até que ela para bruscamente, né? Os pés derrapando no solo. Aí ela abaixa o corpo, aproximando o corpo do chão e rosna. Aí vem a voz do Owen. Acho que ela se juntará aos raptores selvagens, na área restrita. Aí a câmera se afasta e a gente vê um bando de raptores entre os arbustos, cercando a Blue, e aí o corte para os créditos finais. Eu terminaria desse jeito. Olha, por que não mandasse essa ideia pro Colin? Eu achei excelente. Mas aí também eu acho que compromete a ideia para o próximo filme, dá a entender que animais vão continuar na ilha, que talvez teria um retorno, que o próximo filme seria lá. Seria muito bonito. Eu concordo com tudo que tu falou, assim, mas eu acho que não fariam isso para não comprometer o próximo filme. Mas eu acho que uma coisa não tem relação com a outra, porque de fato a Blue ficou solta na ilha, né? Agora a questão é a seguinte: no filme a gente não tem raptores soltos, né? E o próprio Masrani fala, quando o Hoskins vem com a ideia de soltar os raptores para caçar Indôminos, o Masrani fala: eu não vou aceitar raptores soltos na ilha. Então isso para mim é uma frase muito forte, que significa que realmente não tem raptores selvagens na ilha. Porque se ele não aceita... Tu falasse agora que não compromete, mas eu acho que compromete, porque tu não pensas que a Blue vai estar no próximo filme junto com o Owen? Ah, não sei, viu? Eu acho que sim. Cara, eu tô achando que sim. Eu acho que sim, porque eles deram muito valor para ela como personagem. Sim, isso mesmo. Acho que não deram tanto de personalidade para ela por bobeira. Uhum. E agora com essa questão do uso militar e tal, a gente não sabe que rumo isso vai virar. Eu acho que a Blue vai ser chave importante no próximo filme ainda. É provável. Vamos fazer um podcast sobre teorias malucas sobre o próximo filme. Que, inclusive... Isso pode render um podcast bem bacana, inclusive. Porque lá no grupo o pessoal já tá com altas e altas teorias.
Para o pessoal que é colecionador, que gosta de brinquedos, a gente teve uma remessa muito grande com o lançamento do novo filme. Isso pra gente é uma alegria muito grande, porque a gente sofre para conseguir coisas relacionadas ao primeiro filme. Tem gente que consegue importar, consegue ver com colecionadores, mas já que a gente acabou de falar sobre a Blue, sobre Raptors e som, eu comprei a Blue logo quando saiu a linha da Hasbro. E a Blue, dentre os 4 Raptors lançados, é o único que, primeiro, ela não é Blue, ela é verde escura, ela não é da cor do filme, infelizmente, mas é a única que tem som. Então tem 2 formas de fazer o brinquedo ter som. Ela está bem fiel visualmente ao dinossauro, tirando as cores. E é a única que tem garra, a garra retrátil, porque os outros 3 não tem. Então, apertando o botãozinho aqui, você ouve ela dar o rugido dela, que é bem característico do filme. E então é isso. É uma dica para quem quiser colecionar. A Blue, para mim, é uma boa peça, um bom adendo para a coleção. Pode fazer, inclusive, o que alguns fãs estão fazendo, que é comprar o dinossauro e fazer a repintagem dele para deixar ele realista. Isso está dando resultado maravilhoso. Muito. Aqui no Brasil ainda não vi ninguém que tenha feito um trabalho desse. Pelo menos ninguém que eu tenha visto que tenha divulgado. Mas fora tem muita gente fazendo coisas assim incríveis, excelentes. Não só com os raptores, mas principalmente com o tiranossauro. Porque o tiranossauro está sendo muito criticado, né? O brinquedo principalmente. Estão fazendo essa repintura fiel ao filme. E está ficando assim maravilhoso. Tem muita coisa que a gente assim, que poderia vender ganharia uma nota. Isso mostra que os moldes da Hasbro são moldes bons. A pintura que foi mal feita. A pintura foi mal feita. Então, e agora? Vamos falar um pouquinho sobre Indominus Rex? Tu lembras quando ainda... Talvez o pessoal nem saiba. Quando ainda era Diabolus Rex? Claro, me lembro. O que tu prefere, Indominus ou Diabolus? Eu prefiro Diabolus. Eu prefiro Diabolus também. O Indominus não foi tão indomável assim. Eu acho que, por razões óbvias, eles preferiram Indominus, né? Muita gente ia criticar o filme, deixar de ver, inclusive, por causa do Diabolus. A gente sabe como a religião tem papel importante na vida de várias pessoas, né? Então, acho que eles preferiram fugir desse problema. No início eu achava que o Diabolus tinha a ver com os chifrinhos que a Indominus tem. Uhum. E que a gente remetia muito ao Carnotauro. Aliás, por falar em Carnotauro, no site nós tínhamos a informação de que a Indominus seria uma mistura de Carnotauro, Giganotossauro, Majungasauro, Rugops e Therizinosaurus, não é isso? Isso mesmo. E no início, antes dessa informação ser postada no site, a gente tinha informação de que ela era uma mistura de Rex, Raptor, Cobra e Sépia, que é uma espécie de Lula, né? E então ali a gente já criou todas as teorias possíveis de como ela seria, do que ela poderia fazer, que tipo de, entre aspas, poderes ela teria, né? E depois o site deu um tapa na nossa cara, dizendo que ela seria a mistura que você citou agora. E a gente ficou muito, muito surpreso por ter, eu principalmente, não sei a tua opinião, mas por ter o Giganotossauro. Até porque o formato do crânio dela me lembra muito para mim o Giganotossauro. Lembra sim. E é uma pena que isso não tenha sido explorado. Na verdade elas uns trengos com características de vários animais. Tem os 2 chifres do Carnotauro, né? Eu acho que o Therizinosaurus vem aí nos braços e nas garras longas, por exemplo. E isso é informação do site. No filme vem a informação então de que seria Tiranossauro, Velociraptor, Sépia, um anfíbio voador, que daria aquela característica dela poder ter o controle térmico, né? Isso, é uma rã arborícola, né? Isso. Isso que o Wu fala. Por isso que ele tem o controle térmico. O infravermelho das serpentes.
realmente é um animal que é uma mistura maluca, né? Tem muita coisa mesmo nele. Essa característica de ter o infravermelho, de ter a característica da rã, eu achei legal porque foi o motivo do parque entrar em colapso, né? Achei bacana porque eles não usaram uma questão de tecnologia, não foi porque as cercas falharam, não foi por uma questão meteorológica, uma tempestade. Então, assim, Não foi sabotagem? Sabotagem, exatamente. Então, o evento que levou, não é a destruição do parque, mas, né, ao início da destruição do parque foi justamente essas características físicas do animal. O fato dela ser branca me faz pensar, sabe em quê? Me faz pensar em Moby Dick, sabia? Não sei se é uma referência proposital, porque a baleia Moby Dick, ela era branca, no livro do Herman Melville. E outra coisa que me remeteu à baleia é o seguinte: a primeira aparição que a Indominus faz no filme, quando o Masrani faz a visita ao cercado dela, você se lembra como é que é a primeira cena? Que tem a vegetação, Sim. e aí a gente vê o dorso dela aparecendo no meio dos galhos, né, na folhagem, e a gente consegue ver só aquela linha da parte dorsal dela, das costas, né? A forma como aquela linha surge na folhagem me lembra muito, isso desde a primeira vez que eu vi o filme no cinema, me lembrou uma baleia surgindo na superfície do mar. Você chegou a ver com esses olhos? Não, na verdade, nessa cena eu sempre fico procurando a cabeça do animal. Mas não aparece, obviamente, né? Mas eu sempre fico imaginando que parte que tá aparecendo ali é a parte do corpo da Indominus. Pois é, Mas é uma boa observação, Henrique. Realmente aparece bem a corcova das baleias quando elas surgem. Quando elas sobem para respirar. Isso. Me passa essa impressão, e depois, pensando um pouquinho mais sobre isso, o fato dela ser branca, me lembra mesmo Moby Dick. Moby Dick era uma baleia muito violenta mesmo. A história toda se passa com um grupo de marinheiros perseguindo a baleia justamente por vingança. E é interessante, é mais uma outra analogia com o Jurassic World. A história toda de Moby Dick é centrada na existência da baleia, a perseguição à baleia. E esse filme ele é completamente centrado na Indominus Rex. Exatamente. Até aproveitar, dar uma informação em off. Em novembro próximo vai ser lançado uma nova versão da história de Moby Dick. E dessa vez o diretor é o Ron Howard. Ele é o pai da atriz que fez a Claire em Jurassic World. Já tem trailer, pode procurar no YouTube. Parece que vai ser muito bacana. Ah, sim, eu tô ansioso para ver esse filme. Primeiro porque eu sou fã de Moby Dick. Eu gosto demais do livro, é muito bom aquele livro. E eu acho que tem tudo a ver com esse universo de Jurassic Park. É semelhante, é bem interessante. E no caso desse filme, não é a história de Moby Dick. É porque o escritor que fez Moby Dick, ele fez uma ficção, mas baseada num relato real de um ataque a um barco baleeiro. Então, esse filme conta a história real do barco. Eu estou realmente ansioso para ver esse filme. Ah, então tá. É isso aí. Informação correta Okay. aí, então. Bom, eu achei a Indominus, agora analisando a aparência do animal, eu achei ela muito bonita, tá? E achei interessante que eles não abusaram da camuflagem como a gente temia. Lembra no primeiro podcast? A gente comentou que talvez não vai ficar muito bom se eles ficarem usando a camuflagem o tempo todo, não pode ficar verossímil, né? Lembro sim. Na verdade, eu ia falar agora que eu achei o aspecto visual dela muito bom, porque ela foge completamente daquilo que a gente esperava. Muita gente esperava que ela fosse um monstro, né? Com essa mistura toda que teria, e ela poderia ter um aspecto visual assim muito monstrengo. Mas não, ela se mostrou um animal super crível, um dinossauro, vamos botar aspas de novo, mas um dinossauro normal, né? Então acho que isso foi a melhor coisa que eles fizeram. E recentemente alguém, se não me falha, a memória foi o Juan, comentou no grupo que a ideia inicial do roteiro era que ela fosse um animal até então não descoberto. O Colin disse isso.
Foi o Colin? Essa leva de âmbar que deu origem a ela teria vindo da China e seria um animal até então não descrito pela ciência. Que até eu acharia Na legal fase se fosse feito de isso. produção, em que começaram a surgir as críticas dos fãs ao filme, uma das críticas foi justamente a criação do híbrido, né? A principal crítica foi o treinamento dos velociraptors, em segundo lugar, a crítica ao híbrido. E surgiu essa ideia mesmo. Por que eles não usaram então, já que eles queriam criar algo novo e ter liberdade, por que eles não usaram no filme um dinossauro recuperado em âmbar, não é? ou o material genético de outra forma, mas que fosse um dinossauro não descrito pela paleontologia? Porque assim você pode criar o que quiser, né? Mas aí nessa entrevista o Colin disse que ele não queria mostrar para as crianças um dinossauro que não existe, como se ele fosse real, né? Ele ficou com receio de fazer isso. Foi aí que veio a ideia de usar o argumento do híbrido. Acho que os paleontólogos vão torcer o nariz agora, né? Mas é isso. Eu quero entrar no ponto que tu comentasse agora, que é sobre a camuflagem. Era o nosso medo logo no início, de que esse animal ele seria extremamente com poderes de camuflagem muito evidentes, muito fortes, que ele sumiria do mapa completamente, né? Mas eu acho que foi pouco aproveitado ainda o efeito de camuflagem pelo menos mais uma animal. cena com isso, né? Mas porque assim, a gente achava que seria igual a uma sépia, né? Onde ela muda de cor, assim, em questão de segundos. E isso poderia ficar muito trash, eu acho. Teria sido um filme muito trash se fosse usado esse argumento com muita evidência. Só que eu também acho que isso tirou a oportunidade, já que usaram tão pouco, tirou a oportunidade de usarem Carnotauros como o Crichton descreveu no segundo livro, num futuro filme, Isso por me exemplo. entristece bastante. Né? Porque isso seria uma coisa muito repetitiva, né? Eu acho que se houver qualquer resquício de possibilidade de Carnotauro no segundo, no terceiro filme, infelizmente eu tô crendo que eles não terão esse efeito de camuflagem. Que eu acho uma pena muito grande. Porque acho que tudo que afasta a gente dos livros é ruim, né? Isso, eu concordo mesmo. Como eu falei dos olhos dos raptores antes, eu queria falar também que há uma confusão de olhos, de cores de olhos da Indominus, porque ora eles estão vermelhos, ora eles estão amarelos, então isso pode confundir um pouco as pessoas. No início a gente achava, até pouco tempo antes do lançamento do filme, a gente achava que poderia ser a mudança de cor conforme a mudança dos olhos, conforme a mudança de cor da camuflagem do animal. Mas não tem nada a ver, é mais uma coisa que não explicaram. Reparasse nisso? Eu reparei, mas não dei importância para isso. A importância também não dou, mas é só uma questão de informação. E algumas pessoas ficam realmente incomodadas. É verdade. Mas por outro lado, tem umas características na Indominus que eu achei muito bonito e muito interessante, como por exemplo o fato dela ser semi-quadrúpede. Às vezes ela se apoia nas quatro patas, às vezes ela é bípede. Isso ficou muito legal. Ficou muito... Como é que eu vou dizer? Quase que uma homenagem às novas pesquisas em relação ao espinossauro, não é? Eu não acho que foi deliberado nesse sentido. Não, também não acho Mas que seja. lembra. Mas é porque tem uma cena em especial que a Indominus me faz lembrar muito o espinossauro do terceiro filme, que é logo a hora que ela ataca os meninos, que ela persegue os meninos na cachoeira, quando eles saltam, a hora que ela desiste de ficar esperando eles saírem da água, ela dá uma virada e dá um rugido. Aquela cena ali me lembrou muito uma cena do terceiro filme. Verdade. Inclusive no rugido. Inclusive o som. É verdade. O rugido é muito parecido. E alguns segundos antes, na hora que ela sai da mata e vem correndo, também é muito parecido com os dinossauros. Exato. E já aproveitando que a gente está falando de rugidos, o rugido da Indominus para mim foi decepcionante. Ficou muito sem personalidade. Ficou. Não sei se Ficou sim, mas isso eu não acho que foi ruim. Eu sei que ficou
ficou um som de rugido genérico de qualquer dinossauro, como a gente via nos filmes até os anos 80, que tinham rugidos genéricos, né? Mas não me incomodou pelo seguinte, todas as espécies têm um som muito característico e com personalidade. Então, eu acho que a falta de personalidade do rugido da Indominus dá uma personalidade para ela. Deixa ela diferente dos outros animais. Eu não sei. Do parque. Na minha cabeça fica muito as palavras do Colin, de que o som da Indominus seria uma coisa de outro mundo, seria comparado... Eu não lembro se ele falou a turbina de um avião, acho que é isso. Ele falou a turbina jato de um avião. Isso. E aí a gente fica naquela expectativa de quando vai acontecer, e aí não acontece. Aí pra mim foi um pouco decepcionante nesse ponto. Também, claro, né, a gente pôde ouvir o rugido da Rex, e é um som com tanta personalidade que o da Indominus ficou insignificante no filme todo. Verdade. Eu acho que também não teve aquela questão de que vamos ficar com tanto medo que vamos dormir com as luzes acesas. Lembra do Jack? Isso. Jack Horner teve essas palavras, não teve nada de assustador. Bom, depende, né? Acho que se você é uma criança, pode ter se assustado. Eu acho que é o animal que bota medo, mas por algum motivo, aí não é culpa da Indominus, mas eu acho que a produção poderia ter tido uma pegada um pouco mais de horror no filme do que teve. Ser uma coisa um pouco mais sangrenta, ser uma coisa um pouco mais violenta, trabalhar melhor o suspense, que é daquela coisa de você tá com medo, mas não sabe do que ainda. Esse filme pecou por esse lado, né? Não teve cenas de tensão, eu acho. Foi. Eu acho que é justamente por aquilo que nós já discutimos aqui, que é falta de tempo. É tudo muito corrido, não dá tempo de criar o suspense. O suspense ele se cria com o tempo, né? E, Henrique, quero te perguntar, não te incomodou ela ser inteligente demais? Não me incomodou. Às vezes me incomoda quando os raptores são inteligentes demais. Porque eu tento enxergar eles como animais reais, né? Agora, certo. A Indominus, como ela é um produto de laboratório, uma coisa maluca, eu não tenho pretensão de querer ver ela como um animal real. A mim também não me incomoda, até porque, volto a falar, as palavras do Muldoon, né, onde ele fala que elas se lembram, e sabendo que a Indominus tem DNA de raptor, meio que já fica subentendido que a inteligência delas deve vir dos raptores, né? E uma das coisas que assim, antes de assistir o filme e quase chegando na cena, que me deixava assim, extremamente apreensivo, seria o encontro da Indominus com os raptores. Aquele bate-papo todo lá. Não foi tão ruim quanto eu criei na minha mente. Eu acho, pra mim foi pior do que eu tinha criado. Foi pior? Eu não queria ver tanta conversa. Não, e aí melhor. Volta naquilo que eu falei quando a gente estava conversando sobre as raptoras. Volta essa questão. Eu acho que teve muita cooperação entre as espécies. Elas conversavam demais. Agora eu gosto de você e não gosto dele, mas aí muda. Sabe? Isso é uma característica muito humana. Isso me incomoda. Bem do ponto de vista. Por quê? Porque tem gente que pode concordar, tem gente que não. Eu estava esperando uma coisa tão escrota, usando essa palavra, e pra mim foi tão tranquilo, até porque no Jurassic Park 3 eu acho que eles abusaram demais da conversa entre os animais, e dessa vez foi um pouco mais ameno. Foi, isso aí, foi importante você falar isso, porque os velociraptors, no primeiro e no segundo filme, eles tinham um comportamento inteligente, mas eram inteligentes dentro do plano do real, animais que existem na natureza, animais inteligentes, tudo bem. Tava bom. Agora o Jurassic Park 3 transformou os velociraptores em animais que podem jogar xadrez, entendeu? Que podem resolver fórmulas matemáticas, que são poliglotas. Então, Jurassic World seguiu essa linha. Seguiu essa linha que foi criada por Jurassic Park 3. Os raptors são altamente comunicativos, eles se expressam e se fazem entender entre si, com os humanos e com outras espécies. Aí vai Indominus Rex e Tyrannosaurus Rex. Isso é muito estranho. É muito estranho esse excesso de comunicação. Eu não gosto disso, pra ser bem sincero. Cara, eu ainda não consigo ver onde vocês veem comunicação com o Tyrannosaurus Rex. Juro.
Não consegue ver. Não consigo. Aquela troca de olhares é estranha. Aquilo ali não é só um animal cansado. Realmente, a Rex estava com um aspecto cansado. Mas não é só um animal cansado olhando para um outro cansado também. Não, teve uma química ali naquele momento. Provavelmente Não muito sei. mais da Blue para Rex do que o contrário. Ainda não vejo isso. Vamos esperar chegar o Blu-ray, ver todos os detalhes, aí já... Quem sabe a opinião mude. Quem sabe. Ou a minha também, quem sabe. Ok. Muito bem. Outra coisa interessante é o seguinte. Quando a Indominus aparece na área restrita, ali naquela cena com os anquilossauros, muita gente pensou que a Indominus tivesse rompido a cerca e passado para a área restrita. Sim, foi o que a gente discutiu até no último podcast, né? Isso. Mas na verdade, o cercado da Indominus é dentro da área restrita. O mapa mostra isso. Os anquilossauros estavam na área restrita porque eles romperam a cerca e foram para a área restrita. Os animais tinham fugido. Naquela cena em que a girosfera passa pelo portão quebrado, dá para ver bem que o portão foi quebrado de dentro para fora e os herbívoros saíram da área deles e foram para a área restrita. Muito bem, eu me convenci disso também depois quando eu assisti o filme novamente. E até porque os monitores do parque, né, mostram a Indominus andando, caminhando, mostra a trajetória, o percurso que ela faz. Então a gente entende que o cercado dela realmente é dentro da área restrita e que ela não saiu de lá ainda, até aquele momento. Sim, ela vai se deslocando do noroeste da ilha para sudeste e assim ela entra na área de visitantes, na área dos herbívoros, até chegar ali no centro de inovação, onde termina o filme. É legal observar nessas cenas de monitores que coisa que muita gente reparou é que o nome que aparece umas iniciais, aparece DRX. Então, provavelmente, muita gente especula, e eu acredito que seja, ainda na época da produção onde o Diabolus Rex era a escolha certa. Pois é, eu tenho uma intuição de que eles usaram Diabolus, mas depois resolveram trocar. Eles fizeram o registro dos dois nomes, né? Fizeram Fizeram o registro dos dois nomes ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Mas eu acho que eles, durante a produção, eles filmaram com Diabolus. E eu acho que até na pós-produção que eles resolveram mudar. E aí eles devem ter dublado aquelas cenas. Você pensou nisso, André? Quando o Owen fala em Dominus, talvez ele está falando Diabolus e foi dublado. Eu acho que não. Acho que é uma cena onde o rosto do Owen fica tão em primeiro plano assim que falar Indominus e depois, ou melhor, falar Diabolus e dublar Indominus ficaria muito evidente. Eu não acredito nisso. Acredito que tenha sido mudado depois, mas eu não consigo ver a questão da dublagem. Bom, se não foi dublado, a outra solução é a seguinte. Eles gravaram duas versões da cena. Uma versão com Indominus, outra versão com Diabolus, e depois decidiram usar Indominus. Pode ser. Pode ser isso. A gente não sabe o porquê dessa confusão de Diabolus, Indominus e dois registros, né? Muita gente especula também que seria o registro com os dois nomes seria com algo relacionado ao Parque da Universal, onde teria uma atração lá chamada Diabolus Rex. Se vai ser isso, a gente ainda não sabe. Tem que esperar novas atrações nos estúdios Universal. Na fase de pré-produção, a gente tinha já informações de que o nome seria Diabolus. Fotografias das locações mostram DRX, né, ou D-Rex. Então, tinha esse material, essas evidências de que realmente o nome era Diabolus, mas depois apareceu em Indominus. É uma coisa bem estranha mesmo. Eu quero saber a tua opinião, Henrique. Assim, o que realmente tu achas da presença da Indominus dentro do centro de visitantes antigo? Para mim é uma referência clara a Rex lá dentro. Eu enxergo como se o Colin quisesse colocar um carnívoro de grande porte no centro daquela rotunda
para meio que fazer uma homenagem a Rex na cena final e a gente ter de novo essa visão, né, do carnívoro andando naquele ambiente. Eu acho que é isso. Cara, eu confesso que eu não gostei. Pra mim parece assim que corrompeu o lugar. Primeiro porque destruiu tudo, né? Isso é chato. Então, isso é chato, destruiu o lugar. Destruiu pela... O pessoal não percebe, mas destruiu pela segunda vez o crânio do Tiranossauro. Porque ela deu um pisão em cima e ele já tinha sido destruído no primeiro filme. Mais um errinho. Mas eu não gostei de ter visto ela dentro. Sei lá, parece que pra mim realmente corrompeu, assim, maculou o centro de visitantes antigo. Ah, deixa. Mas é chatice de fã, né? É só chatice de fã, não tem nada a ver com o andar da história, não influencia em nada. Mas é só uma coisinha que eu fiquei pegando no pé. Eu sei como é que é. Eu também pego no pé de tanta coisa. É isso aí. Mais alguma coisa de Indominus? Mais uma coisa de Indominus, só queria salientar, né, de como ela é uma super sobrevivente. O bicho levou tiro, o bicho levou mordida de tiranossauro, de raptores, de 3 raptores nas costas dela. Ela leva uma barra de ferro enfincada nas costelas, e mesmo assim o bicho não morre, né? Foi derrubada por conta do a bazuca, e mesmo assim o bicho aguenta firme e sai correndo. Eu queria ver se tu me ajudas a decidir, a elucidar uma questão que envolve a Indominus. Na cena onde ela encontra os raptores, a gente ouve muito som, né, de animal, antes dela aparecer. Pra ti, esse som que a gente ouve lá é da própria Indominus? Eu acho que sim. Porque é engraçado, então assim, eu até peço pro pessoal reparar em casa, como esse som que a gente ouve lembra muito o som do Parasaurolofo quando ele tá, do Mundo Perdido, quando ele está sendo capturado. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, que eu ouvi aquele som, me deu a impressão que a Indominus estava caçando Olha que algum estranho. Parasaurolofo ali. Talvez ela tava como uma vítima ali, né? Pode ser? Eu tive a impressão naquela cena que era noite, a Indominus já tinha causado muito problema até ali, até aquele momento, e eu tinha a impressão de que de fato ela devia estar deitada dormindo ali. Tirou um tempinho para descansar no meio da floresta, enfiada ali no meio das árvores. Essa é a sensação que eu tenho do que estava acontecendo ali. Mas isso que você está falando é interessante mesmo. Tem que observar essa cena com calma para ver se tem o som de algum animal ali por trás. A impressão que eu tenho é que o som não é dela. Que seria um som de, tipo, ela importunando outros animais, assim, sabe? Entendi, interessante isso. Mais um mistériozinho. Mais um, vamos lá. A gente vai inventar 1000 teorias para explicar isso aí. Muito bem. E Tyrannosaurus Rex? Nossa Rexy. O único tiranossauro que aparece no filme. O único, aparece pouquinho, mas aparece de forma digna, eu achei. Pra mim foi a maior assim, emoção saber que a Rex retornaria. É uma pena que nem todo mundo que está ouvindo tem acesso ao nosso grupo, até porque é um grupo fechado. Mas as palavras do Juan, onde ele diz que o tiranossauro que estaria no filme só veio a ser a Rex propriamente dita, ele acha que os produtores tiveram essa ideia mais para metade do filme, já de produção, na realidade, e que inicialmente seria um tiranossauro qualquer. Porque a gente só sabe que é a Rex mesmo por conta das palavras do Colin, e ele só veio a falar isso um pouco tardiamente, não tanto lá no início da produção, e é claro, pelas marcas, pelas cicatrizes que ela tem por conta da luta que ela teve com os 2 raptores no primeiro filme. Tu tens alguma opinião sobre isso? Eu acho que foi a melhor coisa que o Colin fez. Pior que foi mesmo. Foi, porque isso valorizou demais o filme dele. Imagina, poderia ter sido exatamente o mesmo filme, mas se não fosse o Tiranossauro com aquela cicatriz, você vê, a diferença é só a cicatriz. Mas valorizou demais. Porque a gente olha para aquele Tiranossauro e vê o mesmo
do primeiro filme. E isso traz uma sensação nostálgica, uma carga nostálgica enorme pro filme. Né? Primeiro que a gente quer ver um tiranossauro e ele não aparece o filme todo. Então já cria expectativa. Certo. E depois ainda é o tiranossauro que a gente gosta tanto. Né? Então foi ótimo. Que é um personagem mesmo, né? Exatamente. Não é só um animal que faz parte do filme, é um personagem. Antigo ainda por cima. Eu tava com muita esperança de que eles pudessem vir a usar a cabeça, pelo menos, animatrônica da Rex. Muita gente reclama que não tem animatrônicos nesse filme. Uhum. Mas no caso do Tiranossauro, não teve nem tempo, né? Não consigo nem imaginar qualquer cena ali onde pudesse mostrar pelo menos a cabeça de um Tiranossauro animatrônico. Pelo que eu vi do filme, todo Tiranossauro é CGI em todas as cenas. E eu gostaria que tivesse pelo menos uma cena, mesmo que fosse curta, com animatrônico. Porque, por mais que o efeito especial, tanto do animatrônico quanto do CGI, sejam muito bons, a gente consegue ver a diferença. Consegue. E olha, tanto é que uma das cenas, pra mim, assim, da franquia, uma das cenas favoritas em termos de dinossauro animatrônico, é justamente a qualidade que a gente tem com aquela cena do tiranossauro colocando a cabeça dentro da barraca onde está a Sarah Harding em O Mundo Perdido. Ali a gente consegue ver as qualidades que com esse nível de produção tem, os efeitos, né, os olhos, as narinas, o som, a presença do próprio animal também, isso intimida até os atores. Isso. Né? É uma pena que não teve no Jurassic World. Uma pena, porque a gente sabe a diferença do animatrônico pro CGI, mas a gente gosta de ver os dois, né? Porque naquelas cenas em close, o animatrônico ele tem uma textura realista, né? Porque ele existe de verdade, então é muito bonito de se ver, né? E eu senti realmente falta. Eu acho que valeria pelo menos uma cena curta com o animatrônico, só pra gente ter esse gostinho. Mas não teve, infelizmente. Valeria. Mas nem vou reclamar, porque realmente a participação da Rex, eu acho que foi muito boa. Muito boa. Poderia ter sido melhor se ela tivesse mais tempo de tela no fim. Porque ela só participa, na verdade, para salvar a pátria, mas aquela cena toda ali é muito rápida e, consequentemente, a participação dela também. Mas, assim, queria falar que a expectativa daquela cena da abertura do Paddock 9 foi uma das maiores, e assim, de ver ela surgindo foi uma das maiores experiências que eu tive no cinema. Olha aí que legal. Porque assim, nossa, sabendo que ela seria ela, claro. Sim. E como ela foi tão bem guardada, né, as imagens dela, praticamente não vazaram, a não ser aquela cena onde ela come a cabra, porque é muito rapidamente, passou no trailer, nos spots, mas foi assim, foi demais mesmo. Eu acho que essa cena ali vai ficar na memória de muita gente. Eu acho que é o que o Colin falou, né, na fase de produção. Ele estava produzindo um filme para marcar a infância das crianças de hoje, né? Como nós ficamos marcados. Então, essa cena provavelmente vai marcar a adolescência e a infância de uma geração agora, assim como essa mesma Rex, saindo também do cercado dela, marcou a nossa lá atrás em 93. Concordo mesmo. Serão crianças felizes e adultos felizes. A anatomia da Rex tava muito bacana. Eu acho que ela como tiranossauro, eu acho que ela tá bem representada. Eu acho que se tiver erro de paleontologia, são erros muito menores, pequenos. Eu estou muito satisfeito com a forma como ela foi representada ali. Tem uma discussão sobre a aparência dela, se realmente é igual à aparência da Rex do primeiro filme. Eu noto algumas diferenças, mas não chegou a me incomodar muito, até pelo fato de que ela envelheceu, então acho que igual ela não ficaria. Você percebe essas coisas? Te incomoda? Sim, tanto é que me fizesse lembrar agora daquele dia que você foi assistir o filme na pré-estreia. Eu não tive a oportunidade de assistir a pré-estreia. A primeira pergunta que eu te fiz foi: tu reconhecesses ela como a Rex?
E tu disseste que sim. E eu também vi ela, eu sei que tem diferença, por exemplo, ela parece estar mais magra, né? O formato do corpo dela um pouquinho mais seco, mais magro do que o do primeiro filme, mas de forma geral, ela para mim realmente é a Rex. Tem, se você tiver a oportunidade de observar imagens de CGI do primeiro filme para esse agora, só as imagens de CGI. Principalmente, por exemplo, aquela cena em que ela sai do cercado e ela dá aquele primeiro rugido. Aquilo ali você consegue comparar muito com a Rex desse novo filme e ver que realmente é a mesma coisa. Claro, tirando a diferença de cores, porque ela tá mais velha, né? Ela parece também estar um pouquinho mais devagar para mim. Você achou Não é? devagar? Eu achei, Pô, eu não. achei ela ágil a beça. Como o Hélio disse lá no início, parece até que luta jiu-jitsu. Não achei. Eu achei ela um pouco mais lenta. Lenta. Talvez essa opinião ela seja moldada na minha mente pelo fato de lembrar dela saindo toda quebrada, né, toda cansada da luta e daquela cena final onde ela surge lá no heliporto, né? Talvez seja isso que dê a impressão pra mim de que ela tá um pouquinho mais devagar. Não, mas repare na briga que ela tem com a Indominus, a agilidade que ela tem. Tem um momento que ela pega a Indominus pelo pescoço e dá um golpe de judô. Você viu? Ela faz um semicírculo assim com o corpo. Aham. E parece que dá um golpe de judô mesmo. Usa o próprio peso da Indominus para jogar a Indominus no chão. Aquilo é de uma agilidade incrível. Se a gente pensar quantas toneladas estão envolvidas ali naquele processo, tanto dela quanto da Indominus, Pra isso- poder fazer aquilo. o excesso de agilidade na cena da briga, tanto antes da Blue aparecer quanto depois que a Blue já participa, me incomodaram um pouco. Eu achei que não ficou realista. Ficou bonito, ficou legal. O filme serve para isso, né? Mas eu acho que ali pecou um pouquinho na questão do realismo. Mas ao mesmo tempo, o Crichton escreveu no primeiro livro que era estranho observar animais daquele tamanho, porque eles se moviam muito mais rápido do que deveriam se mover. Ou do que a gente pudesse imaginar, né? Mas eu vejo essa agilidade até nas palavras do Colin, que a gente veria ela mais velha e muito mais furiosa nesse filme, depois que a Blue chega. Assim, aquela cena em que a Rex está no chão, que a gente acha que vai ser o fim dela. Aquilo ali deixou muita gente transtornada, né? Porque pensaram, putz, mais um tiranossauro que vai morrer. Colin não vai fazer isso. Mas aí, Quis provocar a gente, né? Provocar esse Isso. sentimento. Felizmente a Blue chega, né, para dar um refresco pra Rex. Aí quando ela volta, aí sim que ela volta toda violenta e assim, aí sim mais ágil. Isso. Mas em Isso. cenas anteriores eu acho ela ainda um pouco devagar. Ah, tá. Nesse momento em que ela volta, quando a Blue já tá na briga, o pulo que ela dá e a forma como ela avança em cima do pescoço da Indominus é uma coisa incrível. Parece Sim, que ela sim, tem sim. asa, entendeu? É, É impressionante. É impressionante. Com relação às cores, foi o que mais me incomodou na aparência dela. Quando a gente compara a Rex do quarto filme com a Rex do primeiro. Eu acho que nesse filme ela tem umas manchas, ela é de um marrom, uma cor marrom com algumas manchas escuras. Eu achei essas manchas estranhas. Ela não tinha essas manchas antes? não, Talvez. eu entendo como o pessoal falou, manchas de velhice. Pois é, né? Pois Mas é. eu lembro que ela tinha umas manchas até um pouco esbranquiçadas, né, nesse novo filme. A gente já consegue ver algumas imagens com boa qualidade, então a gente consegue perceber direitinho essas nuances assim da coloração da Rex. E tá meio enrugada também, né? Tu achou? Eu achei ela tá mais magra e assim nas arestas do rosto, tá, parece que ela tá mais enrugada. É velhice mesmo, né? Eu acho que a ideia era essa, passar velhice. Passar a ideia de velhice. Bom, tem ainda com relação à reconstrução da Rex do ponto de vista paleontológico, há quem diga que o tiranossauro teria penas, mas não há prova alguma de que isso tenha acontecido. Né? Na verdade, o que existe de evidência
aponta no sentido contrário, porque existem impressões de pele de tiranossauro que mostram que ele tinha pele escamosa. Bom, tem que tomar cuidado com isso porque são fósseis pequenos, tá? São partes pequenas do corpo dela que ficaram preservadas, né, da pele. Então, nessas partes a gente sabe que ela não tinha pena. Então, fica a questão, será que ela tinha pena nos outros lugares? Então, eu prefiro confiar mais no fóssil do que em modelos de computador, né? Então, os modelos filogenéticos mostrariam que talvez o tiranossauro tivesse penas. O fóssil mostra que ele não tem em alguns pontos do corpo. Então, eu ainda fico com a hipótese de que ele não tem, né? Mas, é claro que tudo tem que ser sempre revisto, como sempre é na ciência. Vamos ver o que acontece aí pra frente, né? Ele seria um dinossauro que talvez não tivesse necessidade de ter penas, porque uma das principais funções da pena é justamente servir para aquecimento do corpo, né? E que um animal daquele tamanho provavelmente não precisaria de penas para se aquecer. Vamos manter a Rex sem penas, por favor. Pelo menos no Jurassic Park, né? Exato. Exato. Bom, assim como os velociraptores, o Tyrannosaurus ele não é ancestral das aves, tá? Então, eu vejo na internet escreverem que o tiranossauro teria que ter penas porque ele é ancestral das aves. Isso não é verdade. Eu falei lá que as aves surgiram há cerca de 150 milhões de anos atrás, há muito tempo, no Jurássico, e o Tiranossauro viveu há 66. Né? Então o Tiranossauro de fato não é ancestral das aves, porque ele surgiu muito tempo depois. Aliás, quando o Tiranossauro surgiu no Cretáceo, já existiam aves com esse aspecto e anatomia moderna, aves voando, com anatomia de ave mesmo, né? Então não existe essa relação. Tem que tomar cuidado com isso. Falando sobre o som do Tiranossauro, tem muita gente criticando porque no final, quando ela se na despedida do filme, término do filme, ela não dá aquele rugido tão característico que o pessoal tá pegando no pé, que é aquele rugido do final do primeiro filme. Então eu acho que eles não iriam repetir a cena tão fielmente quanto foi em Jurassic Park. E uma coisa que me deixou muito contente, porque é um som que particularmente eu gosto muito dos sons guturais. Som gutural é aquele som feito lá no fundo da garganta, que não é um rugido. Isso o Michael Crichton descreve bastante também nos livros. O som gutural do Tiranossauro, para mim, é muito bonito. A gente consegue ver isso em praticamente os 4 filmes, menos no Jurassic 3. Mas aquele som que a Rex também dá quando ela está jogada no chão, pouco antes da Indominus quase finalizar com a vida dela, isso ali para mim foi uma alegria tão grande, até eu lembro que eu até sorri na primeira sessão, por ter ouvido aquele som de novo. Pois é, veio essa crítica ao som da Rex, né, que ela não teria dado o urro tradicional, mas poxa, eu achei isso injusto, porque ela tem a voz que ela sempre teve, ela faz os sons que ela sempre fez, né? Eu fiquei muito contente com o urro. O primeiro urro que ela dá quando o Paddock 9 é aberto, né, ela dá o urro e a Claire sai correndo. Ele é muito bonito. E é dela mesmo. A gente reconhece na hora que é o dela. Exatamente. Isso ali é bem Rex mesmo, né? Bem do primeiro filme. E depois ela dá mais um quando quebra o Spinosaurus, que também é a cara dela. Eu acho que é um pouco menos, mas ainda assim tem a voz dela. E no final também, eu fiquei contente. Não achei ruim, não. Eu acho até que eles não devem repetir o mesmo urro, porque o animal não repete também, né, o mesmo grito igualzinho o tempo todo. Não, mas aí o pessoal pega no pé, e por um lado eu até concordo com a opinião deles, é porque esse urro final é praticamente o mesmo que o tiranossauro macho dá quando ele contempla San Diego, né? O som ali é extremamente parecido. É claro porque são tiranossauros, é a mesma espécie, mas pra mim parece que retiraram o som do filme Mundo Perdido e só incluíram na edição do Jurassic World. Na cena final, em que ela tá no heliporto. Isso mesmo. É a impressão que eu tenho. Eu não comparei. Então, não estou dizendo que retiraram 100%, foram lá e facilitaram. Pegaram do filme 2 e botaram no filme 4.
mas o som característico é o mesmo. Ok, inclusive o editor de som, o sujeito que cria os sons é o mesmo, né, do primeiro filme. Gary Rydstrom, é isso? Isso, Gary Rydstrom. Então, é o mesmo editor, que aliás fez um trabalho impecável no primeiro filme. Merecedor de Oscar, inclusive. Isso, e Lembramos que Jurassic tem 3 Oscars. Quais são? Efeitos especiais, efeitos sonoros e som. Muito bem, além então do Dilophosaurus, Velociraptor, Indominus Rex e Tiranossauro, nós sentimos falta de vários dinossauros aí que poderiam, segundo alguns até deveriam ter aparecido, e não apareceram no filme. Como, por exemplo, o Pachycephalosaurus, que aparece muito rapidamente numa cena em que ele está desacordado, né? Esse Pachycephalossauro em especial, eu achei ele tão gigantesco. Eu achei um animal muito grande. Pode ver, compara ele com os humanos e compara com o carro que está ali. Ele é muito grande. Estou comparando em relação a um Mundo Perdido, onde eles têm super cenas, né? E a primeira coisa que eu notei quando bati o olho naquela cena foi o tamanho do bicho. Baryonyx, o safado apareceu na lista, apareceu uma imagem dele no site. Ele apareceu na divulgação com a criançada lá olhando para ele, tinha um reflexo dele no vidro, só não apareceu no filme. O Baryonyx e, já adiantando o assunto, o Suchomimus também, eu acho que são dois animais aparentados do espinossauro, né? Então muita gente estava doida para vê-los, já que ficou confirmado que não teríamos espinossauro, muita gente achou que poderia ver algo semelhante na forma do Baryonyx e do Suchomimus. E seria muito legal a gente ver algum desses animais em alguma cena de rio, por exemplo, uma cena, né, aquática, ou até mesmo me veio agora a lembrança da cena do primeiro livro do bote, na perseguição do bote, que o tiranossauro, no caso, é o tiranossauro, poderia ser um desses animais aquáticos. Eu digo aquáticos, né? Mas de hábito um pouco mais aquático. Eu acho que ficaria legal, até para mostrar esse hábito piscívoro que o pessoal dá para eles, né? Que se alimenta de peixes. Mas não veio, né? Não veio. O Baryonyx, se eu não me engano, ele é mencionado já no primeiro filme, não é isso? Ele consta no mapinha da brochura. Cara, eu acho que sim, verdade. Nossa, não tava mais com isso na minha mente. É por isso que ele consta no filme, porque ele tá lá no primeiro filme, ele é citado no mapinha da brochura. E ele também foi personagem de um dos jogos. Eu confesso que eu não sou muito ligado em jogos, nem mesmo da série, mal conheço pelos nomes, mas eu já vi imagens onde tem, se não me falha, uma caverna com um ninho de Baryonyx, alguma coisa assim. Outro que aparece no primeiro filme, ele aparece lá no laboratório, quando o Dennis vai roubar os embriões, é o Metriacanthosaurus, que também consta no site e não tá lá no filme. Esse merecia, né? Esse merecia aparecer mesmo. Até porque, se você pesquisar na internet, eu não consigo, André, identificar uma característica específica do Metriacanthosaurus. O que ele difere de algum outro terópode, por exemplo. Então eu gostaria muito de ver pelo visual dele, o que eles fariam com ele. Pois é, ele é um terópode muito geral e há pouca coisa notável nele. Né? Ele me lembra muito eu acho que eu confundiria muito com um Megalosaurus, talvez. Por aí, tem esse formato típico de terópode, né? Nada especial a respeito dele. E ele ainda tem um agravante, que ele é um dinossauro pouco conhecido, né? Tem poucos fósseis dele, são muito fragmentados. Então é até curioso pensar quem foi que escolheu colocar um Metriacanthosaurus lá no primeiro filme. Porque é um dinossauro que não é popular, nem um pouquinho popular. Tem um nome estranho. Ninguém liga pra ele, ninguém nem sabe do jeito como ele é. Será que foi o Jack Horner? Pode ter sido. Eu acho que ele deve ter pensado assim, se esse pessoal vai clonar dinossauro a partir de âmbar, então eles vão encontrar também algumas espécies que a gente não dá importância. Ele botou essa. Hein?
Deve ter sido isso. Outra espécie que a gente não dá muita importância é o Microceratus, que consta no primeiro livro, que é o Microceratops do primeiro livro. E ele tem uma participação razoável no livro, né? Ele aparece em algumas cenas. Ele não é um dinossauro pouco importante na história, mas o Colin colocou ele na lista de espécies. Eu fiquei feliz porque isso demonstra que ele tem apreço pelo livro, né? Pensei, opa, quem sabe vem até alguma cena que remeta ao livro por causa da presença desse dinossauro, e no entanto ficamos só na vontade. É engraçado que no caso do Microceratus, eu ainda tenho o hábito de falar Microceratops, muito por conta do livro, até porque era um dinossauro que eu não conhecia antes de ler o livro. E sempre quando eu leio, eu ouço alguma coisa, me vem a cena deles pulando de galho em galho, que o Alan Grant, se não me falha a memória, confundiu com macacos, né? Na cena do livro. Só que hoje em dia a pesquisa paleontológica já revelou que ele não teria exatamente aquele aspecto como ele foi descrito inicialmente 20 e tantos anos atrás. E ele não poderia estar pulando de galho em galhos. Mas seria legal ver um bando desses, como foi um bando por exemplo, de compsognathos, de procompsognathos que a gente viu no filme. Animais de porte pequeno em bandos, eles assustam também, seria bacana vê-los. É verdade. E você ainda falou do Procompsognathus, que foi outro que teve no segundo e terceiro filme, e neste filme não apareceu. Eu gosto bastante deles. Só isso. Eles são dinossauros simpáticos, eu acho que o público gosta. Eles tiveram uma participação importante no primeiro livro e no segundo filme. O segundo filme tem uma cena longa com eles, isso, né? É um dinossauro que ficou conhecido na franquia, e por causa da franquia também. Mas eu pensei um dia desses o seguinte, revendo o primeiro livro, quando o Crichton descreve o parque que estava prestes a ser aberto ao público, você ter esse tipo de dinossauro venenoso, pequeno e ágil, solto por todos os lados, é um perigo isso aí. Ele ia acabar atacando uma criança, ia acabar atacando um idoso, ia dar problema. Não tem como ter esse dinossauro num parque. Talvez na concepção do parque atual teria, né? Porque eles têm aquelas cercas invisíveis, eles têm aqueles chips que dão um choque, aquele chip que dá choque quando eles se aproximam de um cercado, ou eles pulam no cercado. Mas realmente na questão do livro não teria como controlá-los, porque eles estão lá vão ter, como eles dizem, eles podem ir para qualquer lugar do parque, qualquer lugar que eles quiserem. Exato, eles pegam o Hammond pertinho do bangalô dele, né? Isso. E também assim, no livro ele faz entender que eles são responsáveis pela limpeza, né, do parque, e eles estão muito próximos também de dejetos dos grandes herbívoros, dos grandes animais. Então, sei lá, me faz pensar que eles eram animais até territorialistas, não se afastando muito de grandes espécies, como uma simbiose. Nesse caso, eles estariam na parte sul da ilha, longe do centro de visitantes. E daí para poder vê-los seria somente através de visitação, através de dentro de carros, coisas assim. Bom, no site consta também o Edmontosaurus, que é um dinossauro bico de pato. Né? Ele aparece na lista do site, mas não aparece no filme. O próprio Jurassic Park 3 já tinha incluído novos hadrossauros, né? O Corythosaurus era deles. Né? E agora o Jurassic World faz isso de novo, inclui mais uma espécie de dinossauro bico de pato, mas só consta de forma oficial, mas não apareceu no filme. Tem muita gente chateada por o filme não ter mostrado o Edmontosaurus. A impressão que eu tenho é que o Edmontosaurus tá em voga no momento, meio que modinha, tudo que tu vê tem um Edmontosaurus. Eu não sei se tu tens essa impressão também. Tem. Mas pra mim não fez diferença, confesso, não fez diferença. Os Parasaurolophus pra mim supriram qualquer necessidade de animal de médio porte, vamos dizer assim, herbívoro. Quando você vai construir o filme, do ponto de vista visual,
Maiasaura, Hadrosaurus, Edmontosaurus são todos muito parecidos. Parecidos. O que dá a diferença é quando algum tem uma crista interessante, que é o caso do Parasaurolophus, é o caso do Corythosaurus, que também não apareceu nesse filme. O Corythosaurus estava no Jurassic Park 3. Então eu acho que o interessante é justamente trabalhar com cristas diferentes para explorar a beleza desses animais, né? Eu, como sim, para ter uma cineasta, diferenciação, né? É isso aí. Temos também, falando em Jurassic Park 3, o Ceratosaurus, que fez uma breve participação e não voltou nesse filme. Inclusive não foi citado como espécie, né? Ceratosaurus, tão criticado. Por quê? Não sei a questão paleontológica, a questão física dele mesmo, se está correto ou não, mas o que eu sei é que usaram um modelo de tiranossauro para construir aquele CGI do Ceratossauro no terceiro filme. Isso eu sei que incomoda muita gente, as cores também, houveram críticas sobre isso, e também mais pelo pouco aproveitamento que o animal teve, ainda mais naquela cena lá. Uma cena de gosto duvidoso, né? Que acho que é coisa que o Spielberg quis incluir nesse filme novo também, infelizmente Colin disse não. Não, são cenas assim que tem um humor infantil interessante, mas que no conjunto da obra depois elas ficam estranhas, né? Não duvido nada se no próximo filme tiver um diretor novo e houver uma cena com uma pilha de cocô bem grande e alguém caindo lá no meio. É um belo monte de cocô. É bem uma bela ideia do Spielberg. O Ceratosaurus, muito bacaninho o Ceratosaurus, mas eu gosto dele, da espécie. Mas eu só consegui enxergar o Dilophosaurus fazendo uma boa cena naquela cena do Jurassic Park 3, não o Ceratosaurus. Porque não faz sentido você incluir um dinossauro novo numa cena tão boba como aquela. Você acrescenta mais um dinossauro para a lista de espécies, mas você não usa nada potencial dele, né? E eu fico pensando como seria curioso e interessante se aquela cena fosse feita do mesmo jeito, mas com um Dilophosaurus no lugar daquele Ceratossauro. Porque a gente já esperaria, inclusive, que o Dilophosaurus fosse atacar, fosse abrir aquele guarda-chuva dele, fazer algum escândalo, né? No entanto, ele ia virar a cabeça assim e ficar com nojo e ir embora. Então, você ia resolver dois problemas. Primeiro, ia resolver o problema de criar uma espécie nova por um motivo fútil. E ia resolver o segundo problema, que é a nossa abstinência em ver Dilophosaurus. Olha, eu só gosto dessa ideia só pela a questão da abstinência, porque do resto eu não gosto de nada. Eu acho que a gente perderia a oportunidade de ver uma boa cena com o Dilophosaurus. Estragaria a magia dele, eu acho. Sei lá, eu espero ver Dilophosaurus, no caso de Dilophosaurus, eu espero vê-los novamente numa perseguição. Muitos Dilophosaurus, 3, 4, 5, perseguindo um pessoal no meio da floresta. Fico doido quando eu começo a imaginar essas coisas assim. Alguma coisa até já coloquei no papel, já escrevi algumas ceninhas. Mas perder tempo com Dilophosaurus num monte de cocô, eu confesso que não me agrada nem um pouco. Pois é, o Dilophosaurus é um dinossauro que tem um enorme potencial. Super, muitos. Mas não está sendo aproveitado. Temos também no Jurassic World a ausência parcial do Spinosaurus. Certo, Spinosaurus. Ele não está no filme, ele não está na lista, e aparece um esqueleto dele lá só para ser destruído. Só para ser uma vingancinha de um tiranossauro para cima do espinossauro. Isso ali foi trabalho do Colin realmente feito para fãs, os fãs desiludidos com o Jurassic Park 3. Para mim não me incomoda nem um pouco, mas foi legal ver o esqueleto do espinossauro ali. Legal também perceber que o formato da cabeça do esqueleto desse espinossauro é bem diferente do filme, do terceiro filme. Me parece ser mais cientificamente correto, com as novas descobertas que houveram sobre o espinossauro recentemente, porque ele tem uma crista bem no meio da testa. Sim, tem a crista. E eu acho que o espinossauro do filme, ele tinha duas cristas, como se fosse a sobrancelha, assim, alguma coisa assim. Sim. Então foi corrigido ali no Jurassic World.
Foi, mas aí, pra azar da produção, vem essa Foi bem na descoberta, época, descoberta dos espinossauros quadrúpede, que na verdade seria quadrúpede ou aquático, né? Aquático mesmo, com membros até atrofiados, principalmente os membros posteriores. Bom, mas isso ainda está sendo pesquisado, discutido, debatido, ainda não está resolvido. Está longe de ser resolvido, aliás. Mas ainda bem então que não mostraram os espinossauros naqueles moldes do Jurassic Park 3 nesse filme, porque senão seria mais motivo então de mais debate. erros. Mas a vingança foi completa, pelo menos. Foi. Você gostou da vingança? Você queria essa vingança? Não, pra mim foi extremamente indiferente. Eu vejo mais pra acalmar a fúria dos cri-cris por aí. Ah, então eu acho que nesse sentido eu fui um cri-cri, porque eu fiquei com muita raiva daquela cena no terceiro filme. Sério, eu não fiquei. Eu fiquei porque seria como se o George Lucas matasse o Darth Vader no episódio 5, entendeu? Depois fizesse o episódio 6 sem o Darth Vader. Não faz sentido. Não, mas o Darth Vader é o Darth Vader desde o primeiro filme. E a gente sabe que aquele tiranossauro ali não tem nada a ver com o tiranossauro do Jurassic Park, por exemplo. Não é a Rex. Sabendo que na Ilha Sorna havia mais de um tiranossauro, matar um ou outro não vi problema nenhum. O problema é que foi o único tiranossauro que apareceu no filme. Talvez esse foi o maior problema. Porque você cria uma cena em que você mata um animal que é adorado pelos fãs, e depois você não restaura isso com alguma outra cena para compensar, entendeu? Certo. Poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. A ideia do terceiro filme era realmente tirar o tiranossauro do foco e botar o espinossauro. Isso era muito claro. Mas considerando que Jurassic Park 3 não teve um roteiro sólido, praticamente nem teve roteiro, a gente não pode exigir isso, né? Porque talvez, na primeira versão de roteiro, houvesse até mais de um tiranossauro, mais de uma cena, talvez. Isso a gente não vai saber. Então é isso, pessoal. Com isso, nós discutimos, debatemos e falamos sobre todos os dinossauros, répteis voadores e répteis marinhos que apareceram nesse quarto filme. Inclusive, demos alguns pitacos nos outros filmes também. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem suas questões aí embaixo nos comentários, seus elogios, suas críticas. Nós gostamos muito de ver o retorno de vocês. A parte 1 desse podcast deu bastante retorno, isso nos deixou contentes. Estamos aí para agradar a todos. André, qual é o seu parecer final? Pessoal, obrigado novamente. Essa conversa que a gente teve, esse podcast, tanto a parte 1 e a parte 2, são só a opinião de 2 membros do Jurassic Park 4.4. Talvez a opinião de outros seja um pouco diferente, talvez a opinião de vocês também seja um pouco diferente, mas há espaço aí embaixo para os comentários. Como o Henrique acabou de frisar, os comentários sempre são bem-vindos. Para a gente é muito importante, para mim é muito importante. E o retorno que a gente teve com a parte 1 desse podcast foi assim, excelente, foi excepcional. É claro que o assunto também ele demanda, a procura para esse tipo de assunto é um pouquinho maior, mas confesso que eu estou bem, bem feliz com o andar da carruagem dos nossos podcasts, mas nada poderia ser se não tivesse os ouvintes e, é claro, aqueles que contribuem com comentários, com imagens, com críticas positivas ou negativas. E agora vamos à produção do próximo. Muito obrigado, até a próxima. Ok, obrigado, André. Se vocês quiserem ouvir algum trecho específico sobre algum dinossauro específico, podem olhar aí embaixo na descrição do vídeo, vai ter o sumário com o índice, é só clicar no tempo que já cai direto lá para vocês ouvirem. Ok? Um abraço para vocês, muito obrigado e vamos que vamos.